Professor, fale-nos também destes planos que hoje aparecem delineados no New York Times sobre aquilo que Donald Trump vai fazer a curto e médio prazo no Irão. Ao que tudo indica, haverá aqui duas fases de um ataque. Uma primeira que, na verdade, é tido como um ataque limitado, pode acontecer já nos próximos dias e que visa apenas pressionar. Em termos reais, os planos de Donald Trump, por norma, basta pensarmos em Gaza, basta pensarmos na Venezuela, têm 3 partes. Este só tem 2. Falta-lhe a terceira. O que é a terceira? Não dá nada. Portanto, significa que, em termos reais... Por isso é que não está contemplada agora. Não está contemplada, precisamente porque não há saída. O que é que acontece? Eu acredito num ataque cirúrgico, como já disse, a personalidades e a lugares. Não acredito numa invasão total. O que é que ele diz? Diz claramente que neste momento só há condições para este ataque cirúrgico, mas que a grande invasão virá depois. E esse ataque tinha como alvo centros de comando da Guarda Revolucionária Islâmica, instalações de mísseis balísticos ou infraestruturas nucleares. Essa primeira fase. A primeira fase. E Sim. também tem personalidades do regime, principalmente tanto a nível do Ayatollah Khamenei, mas também líderes da Guarda Revolucionária. Aliás, o primeiro líder da Guarda Revolucionária já foi morto numa primeira fase, num outro ataque, pelos Estados Unidos. E tendo isso por base, o que é que ficaria para essa segunda fase com um ataque maior, em grande escala? Donald Trump foi informado pela Mossad, pela CIA, de que há, neste momento, uma contestação no Irão e que há uma grande discussão entre a visão fixista e a visão modernista. A fixista quer que o regime teocrático continue igualzinho. A visão modernista quer alterar. Mas dentro da visão modernista há duas estratégias completamente diferentes. Uma primeira estratégia diz que o religioso diz respeito à interioridade. E como diz respeito à interioridade, à vida espiritual, tudo o que tenha a ver com a área social deve ser deixado ao civil, deve ser deixado à responsabilidade humana e à procura da democracia. É esta a visão dos estudantes que se manifestam nas universidades de Teherão e nas universidades das principais cidades iranianas. Depois há uma outra visão que também é modernista, mas que não diz bem isto, e é a visão do presidente. Diz o quê? O religioso tem o papel de princípio negativo e exterior ao político. O que é que isto quer dizer para os nossos telespectadores perceberem? Será o elemento religioso o encarregado de controlar o caráter islâmico das leis. Quer dizer o quê? Há uma maior abertura à sociedade civil, ao elemento político, mas o elemento religioso continua a controlar o caráter islâmico das leis. Quer dizer que não é a visão fixista, não muda nada, mas é uma visão modernista, mas muito moderada. E depois há aquela que se manifesta, que é a dos estudantes, que querem que a tudo o que diz respeito à área social seja da responsabilidade humana e a religião não seja para aqui chamada. Eles não querem deixar de ser muçulmanos. Eles não querem de maneira nenhuma erradicar a religião das suas vidas. Querem é que a religião se preocupe apenas com a espiritualidade, com a vida interior, não com a vida social. E depois falam num elemento muito importante. Falam que esta vida social deve ser lançada em termos democráticos. O que é os termos democráticos? É verdadeiramente haver multipartidarismo, haver eleições livres e esta visão que se manifesta ainda não tem um líder, alguém que já começa a ter alguma orgânica. Está principalmente centrada nas universidades, mas não tem uma figura. E atenção, estes manifestantes não querem o regresso do filho do Shah. E porquê é que não querem? Porque percebem claramente que o Shah, quando exerceu o poder, não o exerceu de uma forma democrática, mas querem que seja a área civil, seja entregue à responsabilidade humana. Professor, estávamos aqui a entrar na reta final da questão do Irão. Ajude-nos a perceber também uma situação. O facto de Donald Trump ter amanhã aqui a sua estreia no discurso do Estado da União também vem atrasar esta investida que está nos seus objetivos no Irão. Não é um momento?
Não, veio alterar, da mesma maneira que o facto de estar no Ramadão também veio alterar. E Tudo isso conta. Só terem terminado ontem os Jogos Olímpicos de Inverno também veio alterar. Mas o que mais altera, o que decide a tomada de posição de Donald Trump tem a ver com o risco que se corre. Significa que ele está a ser avisado de que é um risco muito grande o tentar uma operação em larga escala e que não há condições para. E, portanto, é melhor fazer um ataque cirúrgico e ameaçar com um ataque a posterior. Repare, o Irão vai entregar agora, hoje ou amanhã, a sua proposta de acordo nuclear. E é nuclear, não inclui, portanto, os mísseis. O acordo nuclear e não inclui outras questões em que o Irão está disponível para ceder. Por exemplo, a questão de a pena de morte não ir recair, não ser todos aqueles que se manifestaram e que seriam condenados à pena de morte, serem, portanto, trocada, comutada a pena para uma pena mais leve. Também a questão das manifestações, parece que o regime está disponível para ter alguma tolerância. Agora, há elementos em que não quer interferência e a questão dos mísseis é uma delas. A nível nuclear vai apresentar a sua proposta, que os Estados Unidos, temos reunião na quinta-feira em Genebra, mas outra vez uma reunião intermediada por Oman, e vai tentar, os Estados Unidos vão recusar. Mas já há aqui cedência. E os Estados Unidos, como não estão satisfeitos com as cedências, vão fazer este ataque cirúrgico. E dizer que ficam à espera que o Irão tenha aprendido a lição. Estão os dois a aprender a lição, Janete. Porquê é que estão os dois a aprender a lição? Porque ambos percebem que não é o momento para criar uma guerra que tem tudo para ser uma guerra regional. E é isso que preocupa toda aquela região, todo o mundo árabe. E por isso mesmo, como os Estados Unidos precisam do investimento do mundo árabe dentro dos Estados Unidos, não vai haver a segunda fase, vai ser protelada. E porquê? Quando se procrastina uma situação, é porque não há condições para ela. O risco é muito maior do que os dividendos daí se podem retirar. Agora é evidente que o Irão também vai ter alterações a nível interno, porque estas manifestações já não é fácil ao regime controlá-las. Claro. E por isso mesmo, o que é que vai acontecer? Esta visão modernista de que eu falei, a visão mais moderada dos modernistas vai entrar em cena, no sentido de quê? De tentar separar um pouco o poder político do poder religioso, mas vai ser demasiado ténue. Na nossa perspectiva ainda é muito lento, mas a meu ver é aquilo que neste momento é possível e é viável.